Recebam com todo carinho Biel, Maciel e Barata. André Barata. Boa noite. Sentem aí. O que é isso? É qual time de futebol? É Flamengo, né, amor? Deve estar morrendo, que não tá vendo o Flamengo jogar. Exatamente, né? Jogo é 9h30, então vamos acelerar. Vamos acelerar que eu quero. Pra você ver Beija-flor. Beija-flor, tá certo. Pra você Sabe que eu ver sou beija-flor por sua causa? Graças a Deus, né? Também. Muita gente é beija-flor, né? Que é isso? Hoje em dia, graças a Pão de Deus. queijo, meu. Pão de queijo. Pão de queijo é Vai meu beber uma egoísta. cervejinha? É cerveja? É. Ai, achei que fosse água. É cerveja, me dá ela então, bebê, sabe? Tá vendo como é que são as coisas? Gente, vamos lá. Vamos Vamos começar logo no ponto que a galera quer saber. Porque esses últimos meses houve um burburinho, né, pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Muito obrigado. Deixa ele arrumar o microfone aqui. Assim mesmo, deixa assim, tá ótimo, né? Desce só um pouquinho. Ele fala aqui, tá? Tá. Só descer mais assim. Somos- Houve esse Sou burburinho acostumado com essas coisas chiques, não. Telefone na mão e vambora. que o Biel e o Barata, né, a dupla carioca aí da noitada, saiu da vitrine. Vocês saíram da vitrine e muita gente queria saber o motivo, o que de fato realmente rolou. Já. Mas já foi nela direto, Já. então? Aqui é assim. Então tudo bem, né? E aí, quer Vamos começar? aí. Posso começar? Eu acho que foi uma série de fatores, mas o que eu acho que eu posso explicar pra você é de uma forma assim mais romântica, digamos assim, né? Vamos pegar leve aqui. Eu acho que o ser humano, né? Ele não é competitivo, ele é complementar. E é por isso que a gente tem sucesso aí barato. A gente se respeita muito nisso, onde cada um vai no seu quadrado. Por isso a gente brinca como Bebeto e Romário. A dupla Bebeto e Romário. Exatamente. E assim, não querendo romantizar nem filosofar, mas para você Coloca entender, a cerveja pra mim. eu acho que nós somos os resultados das harmonias diferentes, né? Então, ou seja, quando alguém tá na nossa orquestra, né? E começa a achar que já entende como toca o seu instrumento, invade o seu espaço, né? Essa música já soa diferente para quem está ouvindo. Então, resumidamente, isso começou a acontecer bastante ali na vitrine, onde a filosofia inicial dela começou a se perder por conta disso. Mas antes de você explicar assim, explica pro pessoal que tá assistindo a gente, o pessoal de casa, qual era o papel, né? O papel que vocês exerciam dentro da vitrine. Sim. Quer falar, Baratinho? Posso falar? Então, na verdade, a gente trabalha há muitos anos, né, com posicionamento de marca. Né? A gente posiciona a marca através dos nossos valores, né? Valores esses que eu poderia dizer que isso resume muito bem quem é o Biel e o Barata, né? A dupla em si, que são os valores que são inegociáveis na vida, que é através da ética, da verdade e da entrega. Então, através desses valores que são inegociáveis, vem o nosso trabalho, que é o posicionamento de marca. E a gente faz isso através de relacionamentos. Relacionamentos este verdadeiro, né? Então, o nosso trabalho basicamente é esse. Tem muita gente que acha que o nosso trabalho é levar pessoas. Também é. Tipo, é promoter de noite. Mas e isso não é demérito, tá? Porque eu comecei entregando panfleto por uma questão de necessidade, onde eu era famoso, trabalhava com televisão, trabalhei com a Xuxa há muitos anos, pra quem não sabe. E por Ele uma- era Paquito da Xuxa, gente. Papaquito. Papaquito. E por uma questão de necessidade, fui fazer evento e eu passei por todas as fases de evento, entregando panfleto, sendo promoter, trabalhando na porta. Então, assim, por trabalhar por todas essas áreas, eu entendo muito bem como funciona esse mecanismo. E como eu falei no início, ninguém faz nada sozinho. É uma coisa que eu sempre passei pro Barata, que eu sempre passei para muita gente que veio começar a trabalhar comigo, que quando a máquina liga, todo mundo é igual. Porque se a pessoa da porta não receber direito, se o garçom não for educado, atencioso, se o segurança não for educado, se o rapaz da luz não tiver sincronizado com o som como a gente quer, se um instrumento falhar, a música não vai soar bem no ouvido do cliente. Então, o nosso trabalho, de fato, é posicionar a marca, que consiste também em levar pessoas, mas não é a quantidade de pessoas.
são as pessoas que têm que ser levadas, né? E nesse trabalho da vitrine, de posicionamento de marca, ele começa dentro de uma base. Aonde é a base? São os nossos amigos. Por quê? A vitrine, ela era semanalmente, assim como a 021 também era, assim como o Bar da Bud também era, assim como o Esporte TV Ponte também era, que são marcas que a gente já posicionou. Assim como a Beija-Flor também, que é uma marca que a gente posicionou, vem através dessa base. O que é essa base? É o seu relacionamento através da verdade. Então eu tenho o público A na mão, que está no meu telefone. Meu público A hoje é você. Um dia você não foi meu A, alguém foi meu A que trouxe você. Então, o meu público A, por quê? Porque é um encontro semanal. Então é difícil, a gente não lida com evento. Então, tanto a Vitrine como a 021, como outras casas que a gente trabalhou e marcas que a gente posicionou no lado do entretenimento, eram marcas que aconteciam semanalmente. Então a gente não lidava como evento, e sim como um encontro semanal, onde através dos nossos amigos, os nossos conhecidos desse público A, vão trazer o B. Este B vira o nosso A, que vai trazer o C e assim por diante, até chegar ao Z. Então eu não sei se ficou muito bem entendido, mas quando... Mas o que é isso de público A a Z? Como que vocês qualificam isso? Ele não é um público, ele não está sendo um público qualificado pelo nível. Eu estou dizendo pelo meu conhecimento. Se tu pegar teu telefone aí, botar na tua agenda de contatos, lá no final vai ter um número. 3.790. Esse é teu público A. O teu público A, ele converte para um público B, que de repente é o amigo do seu amigo. Você até sabe quem é, mas não é tão próximo. Então, não é de hierarquia, não, né? Que vocês estão pode chamar falando. de X, Y e Z. Para vocês explicarem melhor, porque Claro. às vezes acham que é uma hierarquia. Não. né? Zero hierarquia. X, Y e Z, vamos trocar. X, Y, Z. E aí o seu público X, que é esse contato do teu telefone aí, que tá lá embaixo escrito, 3.000 contatos, ele te dá acesso ao público Y. Que de repente você tem o contato pelo contato do seu amigo. Entendi. Né? Então o público X traz o Y e o Y traz o Z, que é aquele intangível, que talvez você nem saiba que ele existe. Mas ele tá por aí e ele tá conectado de alguma forma. Tem até uma brincadeira, não sei se é verdade, porque eu nunca... Mas que se você conhece 3 pessoas, você tem conhecimento no mundo inteiro, né? Porque você vai chegar num amigo que conhece o outro, que conhece o outro. Então você é capaz mais de ou menos chegar a qualquer tipo de relacionamento através dessas 3 pessoas. Então seria mais ou menos o X, Y e Z, né? Você vai, por camadas, você vai conseguir chegar... É porque na internet tem esse negócio de blogueira A, blogueira B, blogueira C, de classes sociais. Era só trocar a letra, eu só quis dizer que... Porque se isso vai pra internet, aí pode... não cancelem a gente não, pelo amor de Deus. Podem repercutir de forma Agora ruim. Não. Pra onde eu falo? É ali? Então bota XYZ. Pelo amor de Deus, não me cancele. Pronto, XYZ, então ao invés de ABC. Né? Então é isso, tipo assim, quem a gente conhece, quem é do nosso cunho social, sempre vai trazer uma terceira pessoa, tá? Então, através disso, a gente vai criando uma rede, uma cadeia de relacionamentos verdadeiro. E por que eu digo relacionamento verdadeiro? Porque as pessoas sempre começam um relacionamento, muitas vezes, pela troca de interesse. Elas só perdem quando elas não se ligam que tem um limite para isso. E eu acho que o grande problema é quando as pessoas elas só pensam em ganhar através de alguém. E no nosso relacionamento que a gente tem como verdade, essa troca de interesse, ou ela vira uma parceria real de trabalho, ou ela vira uma amizade verdadeira. Entendeu? Então, e isso é muito difícil das pessoas fazerem. O Barato outro dia falou sobre network, e as pessoas acham que network é você chegar num lugar onde vai ter o Barato e a Gabi Prado, e eu vou me relacionar com eles, eu fiz network. Não. Network é muito além disso. Se não tiver verdade, esquece. Tem que dar match numa conversa. Popularizou o termo networking, ficou muito popular e as pessoas acham que networking... Banalizou. Vou malhar na Bodytech, vou fazer minha matrícula na Bodytech, porque lá é ótimo para fazer networking. O máximo que vai acontecer com você, se você não souber fazer o networking correto, é pagar uma academia mais cara. Era melhor continuar na Smart Fit. Libera a bolsa dele, hein, Bodytech. Inclusive, cortaram a minha bolsa. Então, você tem que ter uma noção... O que é fazer o network? Work. Eu não sei falar inglês. Network. Network, e se tiver em inglês, começa networking, porque o ING começa... Porra. Todo mundo aqui sabe nesse caralho que eu não falo inglês. O que é essa parada aí? Fala aí pra gente. O network, na verdade, é uma troca
é uma reciprocidade entre talentos. Você tem um talento que pode complementar o meu talento e a gente, por interesses de talento, a gente se encontra, forma uma parceria e aí a gente faz networking. Entendi. Isso é networking. Então eu faço. O problema, eu nem sabia e eu faço. O problema, que é o que o Biel tá querendo dizer, é que as pessoas são interessadas no talento do amiguinho e não têm consciência sobre o talento dele, porque acho que todo ser humano tem algum talento, e fica uma troca desleal, porque não há troca. Eu só quero sugar o outro e não adianta. Tem um sexto sentido no ser humano que, por mais que ele não seja talentoso, não tenha noção do talento dele, e se alguém se aproveita dele por algum tipo de interesse, é o famoso chato. Todo ser humano tem esse indicador para uma pessoa chata. E se você quiser identificar um chato, é muito fácil. O chato, ele nunca se ofende. Nunca se ofende. Então, se tu quer... É sério, se tu quiser descobrir se a pessoa é chata, ela não se ofende. Porque quem reconhece o próprio talento e tenta, de alguma forma, criar essa conexão de network, ele sabe do potencial dele e ele vai ficar ofendido se alguém tiver, de fato, querendo se aproximar dele por interesse. Então, se o cara chega para essa troca desonesta, ele vai ser conhecido como chato. Temos alguns amigos aqui que eu não vou citar o nome. Tem que citar, sim. Mas... Não tem como citar nome, né? Dá pra falar de um monte. Tem. Enfim, esse não é o Braz. Esse não é... Vou Braz começar é isso daí. incrível. O Braz é nosso Vou irmão. começar Irmão. Não, vou falar como Coitado se do você Braz. voltou daí. Minha família Coitado e se dele. ofende. Se ofende, tem um Não, coração mas- enorme. Não, o eu foco, sei, o foco, tô não, é brincando. o foco não é network. Networking tá dentro da nossa filosofia, né? Que é o nosso pilar, os nossos valores, que eu posso elencar aqui como 3 valores. Inclusive, adorei o estúdio novo. Porque Obrigada. estou de volta, né? Exatamente. Estou de volta. O primeiro podcast que eu gravei foi polêmico demais. Não vamos falar sobre patriarcado hoje. Não. Nem sobre dar o cu. nem sobre dar o que cu. quem dá o cu é gay? Não vamos falar hoje. Não, mas então, eu vou... O Biel falou algumas coisas importantes aqui, eu vou acrescentar algumas coisas também que eu acho que são importantes. Primeira coisa que eu queria dizer, nada dura para sempre. Começa por aí. Então, polêmica e tal, não sei o quê, saíram da vitrine. Eu sei que a gente tinha uma representatividade muito forte, a marca vitrine era a nossa cara. Mas... Eram vocês dois. Mas eu gostaria de dizer que nada dura para sempre. O Egito ficou 20 mil anos sendo referência no mundo. E você vai no Egito fazer o que hoje? Tirar foto das pirâmides. E voltar. Roma, etc. E eu posso ficar aqui Grécia falando de um monte de gente. Então, assim, hoje a Apple é incrível, né? Ela tem dia e hora marcada para acabar. Ela vai acabar. Talvez não na nossa geração, mas ela vai acabar. Um dia nossos herdeiros não vão nem saber o que foi a Apple, só no livro de história. Então, é importante dizer isso porque tudo tem seu fim. E a vitrine... É a lei natural da vida. A lei natural da vida. O ciclo se fecha pra E a nova vitrine oportunidade teve de seguir. seu fim. Foi uma atitude nossa muito bem pensada, muito bem orientada. A gente conversou muito sobre, a gente já estava certo do que fazer e só foi uma questão de sair no momento certo. E aí você vai me perguntar, e qual foi o momento certo? O momento certo foi quando a gente entendeu... Quanto tempo vocês estavam ensaiando para sair da vitrine? Ensaiar para sair não teve. Não mas, teve? Mas teve assim... Teve uma vontade mesmo direta de sair, já tinha uns 3, 4 meses atrás. 3, 4 meses atrás. Eu tinha um pouquinho. O Barata tinha um pouco antes. É que um foi segurando o outro, né? É porque hoje aqui eu sou apresentadora, entrevistadora. Na entendeu? época Eu que não ele posso queria falar. sair, eu falei pra ele, cara, eu acho que tá precipitado, eu acho que a gente pode... É porque ele brinca que às vezes eu sou muito da utopia, né? Eu sou muito coração, eu sou muita emoção. Então eu sempre acho que eu posso ajudar o próximo e conseguir unir as pessoas e fazer com que o negócio ande da forma que eu sonho, digamos assim, né? E não é, a realidade não é essa. Então eu tenho ele que desce da nuvenzinha. É o equilíbrio, Entendeu? E aí na vez que eu quis sair, por N motivos, e eu vou te responder a pergunta que você perguntou por que quis sair da vitrine. Sim. Que foi foi uma escolha nossa, numa reunião sentamos com o pessoal e falamos que e avisamos que a gente, comunicamos, né, que a gente iria sair. Pelo simples fato de uns valores que eu falei aqui. Não tinha mais verdade ali dentro. Não tinha mais verdade no meu olhar pro negócio.
Deixa eu... Completa aí. Deixa eu botar uma base aqui para o Biel falar um pouco. A decisão de sair da vitrine, ela foi tomada antes da saída da vitrine. Sim. Né? A gente já saiu, já tem 3 semanas, e a gente resolveu agora oficializar por uma ética que a gente teve nessa reunião com nossos sócios, onde foi combinado terminar o mês de julho, sem nenhum anúncio, porque a Casa do Rio estava voltando de uma reforma, e a gente tem muito carinho pela marca que a gente construiu. A gente, de forma alguma, tem algum tipo de ingratidão. A sociedade tem problema, mas de forma alguma a gente quer preservar a marca, então a gente, por ética, comunicou aos nossos sócios que estava saindo, mas não comunicou ao público. Escolhemos você, por toda a identidade que a gente tem com você, da amizade, do canal, enfim, do público. Pra já ter subido no ar-condicionado. Mais ou menos por aí. Por aí, né? Então, assim, até babei. Vamos Gabi, falar que disso. cliente, meu Deus. Então, Mas assim, vambora. escolhemos o momento por quê? Porque a casa, pra mim, após 7 anos, inclusive ela faz 7 anos agora, dia 15 de agosto, comemora 7 anos. Pra mim, pro Biel, a gente entendeu que o nosso trabalho foi feito com louvor. Ela chegou no auge do posicionamento dela. A casa nunca ficou no vermelho, nunca. Pelo contrário, ela, nesse 7º ano, ela atingiu, com São Paulo agora, atingiu todos os recordes de público, de faturamento, de influência, de tudo que todo mundo acompanha da vitrine. Então a gente se sentiu confortável de estar entregando a casa, a nossa marca, nosso xodozinho, que a gente construiu, e eu acho que é o que mais representa em tudo que a gente fez hoje, é o que mais representa a gente como a dupla Biel e Barata, é a vitrine. Sem dúvida. E a gente entendeu que agora era o momento financeiro, de posicionamento, de clima bom entre a sociedade. Não tinha ninguém passando por situações de não, vai abandonar o barco, não é a hora de sair, não. A casa ia voltar de uma reforma, então ela tem um oxigênio ainda de uma reforma para se sustentar por esse investimento que foi feito durante um bom tempo. A gente teve um carinho até na hora de sair, entendeu? Então a gente decidiu que esse era o momento ideal. E aí você vai me perguntar também, tá, decidiu que esse era o momento ideal, por quê? Você vai sair da vitrine, vai fazer o quê? Vai entregar currículo na loja? Mas o que a galera quer saber é se houve... Você quer beber outra coisa? Tipo, tem Água. gin? Não? Biel gosta de vodka. Vodka? Eu sou Smirnoff. vodka, cerveja Flamengo Tem hoje. vodka, e bananinha. Não, mas eu quero só uma água mesmo. Não quer cerveja também, não? Não. Aí eu quero mais. Perguntar. Houve alguma briga, igual foi especulado? Vocês sócios brigaram? Não, né? Não houve nada Não, disso. Vocês não. só decidiram que era o momento Existia certo. divergência de opiniões, como em qualquer sociedade, mas briga entre os sócios... Briga não Né? teve. Pra desmitificar isso, né? tem muita Porque gente as que... pessoas acham Eu que ouvi foi muitas briga. fofocas na rua, né? O que tá rolando aí foi que vacilaram com a gente na sociedade e que um determinado sócio fez algo de errado e a gente ficou muito chateado, puto e saiu fora. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. É bom falar é isso uma aqui. decorrência de milhões de fatores que veio a gente tomar essa decisão. E como o Barata falou, a gente pensou muito antes de fazer e a gente resolveu fazer por uma questão de ética mesmo e até um certo carinho com a marca, porque a gente sim deseja sucesso à vitrine. A gente vai ter o nosso, vai seguir o nosso caminho, mas deseja sim sucesso à vitrine. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Sucesso à parte, desejos e felicitações, é ali que fala, né? À parte. Hoje, oficialmente, não temos vínculo nenhum com a marca. Tudo que acontece na vitrine Não é mais responsabilidade nossa, não respondemos por nada. Então, O ciclo já está totalmente encerrado. mais ou 100%. menos. Mais ou menos, porque existe uma parte burocrática. Então, somente. Então, eu até gostaria de aproveitar o momento para pedir, não nos mande mais mensagens sobre convites para vitrine, camarotes. Cara, eu tenho respondido 3 semanas seguidas, mandando contato das pessoas e tal, e não falei para ninguém em nenhum momento que
que estávamos fora da vitrine. É claro, o nosso ciclo íntimo sabia. Mas clientes, amigos próximos e tal, a gente não falou nada. Então, a partir de hoje, por favor, não temos vínculo nenhum. O que acontece na vitrine é de responsabilidade dos sócios que permaneceram na vitrine. Contratação é com eles, convite, camarote, amiguinho, treta, ar-condicionado. Ó, Gabriele Prado, nada lava com a as gente, minhas... Mas é isso. E aí... Tu pegou minha cerveja? Não, e Gabi, ele tá e só colocando. pra terminar de falar esse lance da saída também, que eu tava falando sobre o lance da verdade, que é uma coisa que eu tenho muito comigo, sabe? Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter verdade. Eu vi você perguntando pro menino que tava aqui, eu esqueci o nome dele, que é o... Yarley. Aliás, que menino incrível. Você perguntou o lance de alguém pra ser influência, o que precisa, O que alguma precisa? coisa assim. Ele falou muita coisa Uma legal, dica. só que se ele resumisse, é ter verdade. É ter verdade. Então, assim, eu não consigo fazer um stories e pegar a câmera e falar se eu não tiver verdade. Eu sou assim. Eu não consigo estar num lugar que eu não consigo entregar a minha verdade. E eu tava cada vez mais me sentindo afunilado sem conseguir entregar essa verdade. Então, os meus amigos próximos percebiam. Falavam, pô, seu olhar não tá o mesmo. Pô, você não tá mais a mesma... Mas qual foi o motivo de você não sentir mais verdade? O motivo foi o que eu te falei agora. Foi a questão de, como eu falei, nós somos os resultados das harmonias diferentes. A partir do momento que nós temos a expertise em fazer determinada coisa e a gente não consegue fazer mais determinada coisa porque outras pessoas estão querendo fazer, ao invés de ficar no quadrado dela, tudo começa... A música Vou te dar um exemplo. não começa mais a soar como deveria. Não, eu entendi Qual é a tua agora. especialidade? Hoje. Pegar geral. Não, fala daqui. Apresentar um podcast. Pronto. Você é a um autora exemplo. de um programa, Sim. apresentadora de um podcast. Que eu já te falei que esse é o teu talento. Acho que você se encontrou aqui. Eu tenho a minha especialidade, que é fazer eventos. Tá? Vamos supor que eu, por ter gravado um podcast com você e já ter feito algumas participações em podcast, sentasse ali agora e ficasse dali. Tá errado. Não, faz assim. E não sei o quê. E não sei o que lá. Você, pela humildade e por me admirar, vai até me ouvir, né? Você vai dar até dar ouvidos porque, pô, não, eu conheço Barata, eu sei que ele pode... Mas a tua especialidade, se não for alguém que esteja acima da sua hierarquia, senta, fica quieto e deixa que a gente faz. Não tem como eu tentar superar através do meu achismo o que é o seu talento. Então a vitrine, ela 7 anos atrás é construída com uma filosofia. Que filosofia é essa? A vitrine, na verdade, é a soma da nossa experiência de tudo que a gente fez que deu certo e que deu errado. Então a gente começou Principalmente do que deu errado. a gente começou a trabalhar... porque assim, até... A autoria da frase é de Einstein, mas não se sabe se é de Einstein. Você não pode resolver o problema no mesmo nível que o problema foi criado. Mentalmente, você nunca vai resolver o problema. Então, para você dar a solução para qualquer problema, primeiro, você tem que ser um especialista em reconhecer problemas. A partir do momento que você reconhece que tem um problema, só assim você pode achar uma solução. Então, o que acontece? O modelo de noite no Rio era feito todo igual. Existia um problema e as pessoas não percebiam. Por que não percebiam? Porque os empresários que trabalhavam na noite não eram empresários da noite. Eram pessoas que tinham lanchonete, restaurante, loja de carro e não sei o quê, e resolviam abrir uma boate. Contratavam pessoas como nós, promotores, ali o Correria, que entrega flyer e tal, não sei o quê, para impulsionar essa noite. Ou seja, a noite começa a funcionar. Depois que a noite começa a funcionar, esse empresário diz assim, não preciso mais desse cara, não. Eu sei como fazer agora, porque eu já entendi como é que funciona. Aconteceu muito com a gente, em várias marcas. Eu já sei como é que funciona, agora eu vou tocar sozinho. E começa a te limitar a autonomia que você tem. Começa, vai te podando, até que chega um momento. Ou você sai fora, ou quebra. O que aconteceu com a vitrine? A vitrine era exatamente a construção dessa filosofia das coisas que deram errado. Então a gente pegou
isso aqui dá errado, isso aqui dá errado, isso aqui dá errado. Então a gente já sabe o que não deve fazer. Sobra só o que dá para fazer. Que era subjetivo. Se vai dar certo ou não é subjetivo. Mas você assumir o erro e saber que você viu muito erro acontecer é maravilhoso, A como o gente só Barata falou. consegue dar solução pro problema se a gente entende que tem um problema. A gente viu N problemas de pessoas que são amigas nossas e falam pra gente, cara, eu tinha que ter dado ouvido pra vocês naquele tempo e tal. Reconhece. Só que eu acho que também é muito aprendizado pra gente, é uma escola, a gente tá... Esses 7 anos, assim, a gente entrou lá com uma cabeça e foi realmente uma escola de negócio. Hoje a gente tem outro posicionamento no mercado. Enfim, quando a Vitrine se constrói nessa filosofia, né, da soma do que deu errado, vamos tentar fazer o certo, ela é um sucesso nos 6 primeiros meses. Absurdo. Absurdo. Tanto que os investidores da casa, inclusive, o payback voltou em quanto tempo? Você queria dar mais foram financeiro? 8 meses. Em 8 meses. Qualquer payback de um negócio demora 1 ano e meio para voltar, 2 anos. Pode botar aí em chat e perguntar qual empresa especialista em posicionamento de marca consegue um payback com 8 meses. Pode botar no chat aí, se me apresenta. e era um mercado fracassado, um mercado de boate. 2 moleques. O mercado de boate no Rio era um mercado fracassado. 021. Ninguém queria mais ir a boate, tanto que a gente não lidou como boate a Vitrine. Então, assim, tem acreditou-se na filosofia desses dois doidos. Que numa estreia não vamos colocar atração. O quê? Como assim não vai colocar atração? Esse é o óbvio. Vamos fazer uma estreia de uma casa, vamos chamar o Zeca Pagodinho, vamos chamar... Não. Não vamos fazer atração. A gente resolveu construir a Vitrine na contramão do mercado, do que todo mundo fazia. Então, qual era a contramão do mercado? A gente, na década de... ali, no primeiro... Na virada do milênio, né, anos 2000, a gente tinha cerca de 140 boates no Rio. Na primeira década, virou 70. Antes da gente começar. Em 2014 para 2015, foi a recessão no Brasil. Ou seja, entramos num segmento que estava, entre aspas, caminhando para falência. Para falência. E numa crise. Qual era o objetivo, então? Bom, se a gente está entrando nesse segmento que está quebrado e a gente está participando de um outro segmento que também é entretenimento, que está voando, que era os eventos open air voando e os eventos fechados ali, né? Outdoor, quebrando. O que a gente faz? Bom, vamos identificar o que tá dando de errado aqui, o que tá dando de certo aqui, vamos mesclar isso tudo e vamos fazer um negócio funcionar diferente. Então, primeira coisa, remar na contramão. Boate, não é boate. O nome não é de boate. Vitrine. Vitrine Loud Beer. Já quebrou o paradigma das... Porque boate vinha... O nome da Vitrine antigamente ia se chamar Upper Lounge. Então, quando a gente entra, fala, não. Qual o nome que vai ser, eu não sei, mas Upper Lounge não tem como. E aí chega-se à conclusão de que é Vitrine. Não tem cara de Vitrine, não tem cara de boate. Não tem tinta preta, pé direito duplo, alto. As pessoas se veem. A iluminação vem do alto. As pessoas não tem se veem. Muita fumaça, as pessoas se veem, tem um sincronismo da luz com o som, as pessoas se abraçam. É um ambiente que parece uma grande casa. A luz é de croica, os móveis são de madeira, o sofá o sofá é igual de uma casa. Porcelanato é de uma casa. Então, por isso que eu apelidei de casinha, inclusive. Toda a ambientação remete a uma casa. Então, tudo que remetia a um segmento quebrado de boate sai fora. Tiraram. Porque isso a gente sabia que dava errado. A gente veio de uma casa que quebrou por isso. E tudo que dava certo era o evento open air. Por que o evento open air dava certo? Ao ar livre, conversa... Por isso que o teto era de céu. Não, aquele era o LED que faz vários movimentos, né? Um deles era o céu no início para dar um ar de... Você open air. Então, mas assim, se você pensar na vitrine, como é que ela começa? Varanda. Quem chega não vê uma boate. Vê uma varanda, um deck. Dentro tem um grande bar, que é o foyer de entrada. Remete até um outback. A parede é uma porta. Que quando você entra, você não vê o lounge lá dentro. A parte da boate em si, que aqui em São Paulo é balada, né? Você não vê. Você só vê depois que tá tudo cheio, a porta abre e de repente olha pra trás e... Tá a Gabi Prado no ar-condicionado. Gente, tem uma boate aqui dentro. Exatamente. Não, o que eu fazia na então, vitrine é brincadeira. São momentos, tem uma cronologia, é um ciclo que vai se formando.
Tem muito detalhe nessa construção Tudo de foi como a gente pensado. movia as peças todas e tudo que tem dentro da casa. Só que isso não é que seja um segredo, mas assim, a gente poderia ficar aqui horas falando somente sobre isso. Mas é o grande segredo que a gente teve para posicionar a marca e de uma forma tão rápida como aconteceu. E o que eu tava rindo aqui quando o Barata tava falando, porque a gente brigou muito para não ter atração. E eu sempre dizia o seguinte, eu falei, cara, presta atenção, se você botar uma atração foda, que custa R$9 e a casa faturar 10, ela vai te deixar um lucro de 1. Se você botar uma composição, uma entrega foda, sem nenhuma atração gigante, que custe R$2 e ela faturar R$5, você ganhou 3. O que interessa não é o bruto. O que interessa é o líquido. E outra, o que interessa é a entrega. E se você botar a atração grande hoje, semana que vem, se você não botar, você já vai começar a quebrar a tua casa dali. E aí foi engraçado, que bateu o primeiro mês, segunda-feira, nossa tradicional folga, que a gente sempre teve, hoje não tem mais. Hoje estão de folga pra caralho, né? Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Tô desempregado. Hoje tá desempregado. Assim, ó, quem quiser contratar também, Pelo pode amor de Deus, meu contratar, telefone porque... já tá tocando demais, Gabi, pelo amor de Deus. Inclusive, outras Não, pessoas, eu sei. outras pessoas já se arrependeram desse tipo de negócio, estão ligando também. E aí, enfim, aí do nada acordei com o telefone, um dos sócios ligando, irmão, onde vocês estão? Falei, pô, tô em casa. E o Barata tava dormindo lá em casa no dia. Aí, tem como você vir aqui? Eu falei, pô, mas que tá tudo bem? Não, vocês precisam vir aqui agora. Eu falei, meu irmão, fudeu. Falei, Barata, deu merda, levanta aí. Aí ele, pô, Biel, você tem um feedback melhor do que todo mundo, irmão. Me fala a verdade, porque eu tenho um número. Pelos números que eu tenho, não tem como dar errado. Eu falei, irmão, pelo feedback que eu tenho, perder não perdeu. Mas se empatou, já vamos ouvir, porque a gente meteu o pau na mesa pra caralho. Quando a gente chegou lá, jogaram o papel assim. Explica essa mágica aí de vocês aí. Tipo, tinha dado um X bem grande de lucro no primeiro mês logo. Aí eu olhei e eu falei, ué, não ter atração. Só falei isso. Aí eu falei uma frase que eu aprendi com um dos sócios. Eu falei, o que dá errado a gente já sabe. O que a gente falou quando a gente afirmou que para dar certo tem que ir por aqui, a gente, um sócio sempre questionava muito, ele falou, não, dar certo é subjetivo. E eu falei pra ele, o que dava errado eu já sabia. O que dá certo seria subjetivo, mas tá aí, tá comprovado. Podemos seguir assim? Podemos. Então vou lá curtir minha folga, partir o Outback e vamos embora tomar um chopp. Foram 7 anos, assim... Não. Nunca deu ré. Não, 7 anos de sucesso financeiro. Porém, primeiro mês funcionou, segundo mês funcionou, terceiro mês funcionou, 1 ano funcionou, 2 anos funcionou. Agora acho que vocês não estão mais certos. E aí começou a insatisfação, a falta de autonomia, a dificuldade em se trabalhar. Porque como o Biel falou, a gente é relacionamento. A vitrine ou qualquer outro negócio nosso, ele nasce do nosso relacionamento. É de dentro para fora. Tudo na vida é de dentro pra fora, né? Eu posiciono através da minha credibilidade, que nasce do networking. Através do meu networking, onde eu ofereço o meu talento para você. Você sente confiança e credibilidade em mim. Se abre para oferecer o seu talento para mim. A gente forma uma parceria. E essa parceria sempre vai terminar num lazer, que é entretenimento, que é onde eu ofereço para você. Porque desde do craque do futebol, ao rei do hip hop, ao comerciante da esquina, todos eles têm lazer. Todos eles têm lazer. E é óbvio que não estou generalizando, mas a grande parte das pessoas se diverte no entretenimento noturno. Que são festas, bares, restaurantes, boates, baladas. Então, assim, a gente tem uma mão de obra que é oferecer, conectar entretenimento, alegria para as pessoas, que é uma mão de obra que todo mundo busca. Todo mundo quer alguém que dê esse acesso para se divertir. Então, o que acontece? Quando a gente monta a filosofia e a filosofia passa a ser não mais a prioridade, a gente começa a criar estratégias para conseguir levar o máximo que a gente quer essa filosofia para frente. Então, tanto é que a frase que a gente mais ouviu até hoje foi: como assim vocês saíram da vitrine? Não, é assustador. Chat, eu fui entrar no chat aqui porque é assustador. o Vibe me falando, o pessoal só tá falando, não existe vitrine sem o Biel, vitrine sem vocês não existe. Chocada, só conheço a vitrine por causa deles. Eles são a cara da vitrine, vitrine sem vocês não existe. Então eu acho que a gente fez um trabalho tão bem feito de posicionamento de marca que a gente conseguiu preservar a marca sem nenhum ruído
há mais de ano. 7 anos. Mesmo a base. filosofia já não tendo mais, não ser mais a pedra fundamental do negócio, a gente conseguiu levar até aonde deu. Presta atenção, são 7 anos, praticamente toda semana, quinta, sexta, sábado e domingo. E desde agosto, outubro do ano passado, Sim. terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Cara, vocês não viajam, né? Se viajam 1, 2 dias e Não. voltavam, Ô, estavam Gabi, ali. que é uma outra coisa pra quem quer ter sucesso ali. Tem que estar presente, você tem que tratar o teu negócio como sua vida mesmo ali, entendeu? É óbvio que a gente sempre teve nossos momentos de lazer. Só que quando você ama o que você faz, tá cansado, tá morto. Não. É esse trabalho que as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas olham, vocês trabalham com festa, vocês levam pessoas, é bebida, é mulher, é festa, né? As pessoas olham isso. O nosso olhar não é esse. O nosso olhar não é esse. Então, o nosso olhar com o nosso trabalho, o que é o trabalho de posicionar a marca? Como eu falei, é através dos nossos valores. Então, o meu prazer é produzir alegria para você. Só que o que vale para mim não é o resultado, é o processo que isso acontecer. O resultado, seja ele financeiro ou seja qual for, é consequência do processo. As pessoas hoje, o ser humano, elas só pensam no resultado. Elas só pensam no final. Elas esquecem do processo. E o gostoso é o processo. O que eu amo fazer é conectar pessoas. É ver as pessoas felizes. Eu tava dando exemplo pro Lucas ali fora, conversando com ele. O Lucas Maciel, que tá aqui presente. Eu tava conversando com ele. O famoso selfie. Já deu trabalho! Demais. Eu tava conversando com ele, explicando pra ele como é relacionar de forma verdadeira. Aí eu falei, vou dar um exemplo mais prático. Pegar um famoso. Sei lá, o Anitta. Pronto, vou pegar a Anitta que vira e mexe quando tá de folga, tá lá curtindo com a gente. O meu olhar pra ela, eu olho pra Larissa, porque é minha amiga há mais de 10 anos. Eu sei que o olhar das pessoas é como a Anitta pra ela. Só que eu não posso fazer com que ela vá lá e se divirta como a Anitta. Eu preciso que ela se sinta à vontade como Larissa. É meio doido o que eu vou te falar, mas é real. Mas o status que a pessoa olha pra ela é como a Anitta, e tá tudo bem. Só que pra ela, quando ela se sente à vontade como Larissa pra se divertir e fazer o que ela quiser... Deu match. Ela deu match por quê? Porque ela, Anitta, pelo status das pessoas, mas que é a Larissa, ela se sente igual àquela pessoa que pelo status dos outros é anônima. Então ela se sente em casa e à vontade pra fazer o que ela quiser. Esse é networking. É óbvio que onde ele tem a habilidade É óbvio que... de conectar um ambiente com a menina que quer se divertir, a Larissa, sem que ela tenha um desconforto por estar ali. E a é habilidade óbvio dele. que o meu olhar pra ela é de Larissa, mas o meu olhar geral, eu tenho que proteger a imagem da Anitta. Ainda mais hoje, com a era do telefone, todo mundo filmando. É óbvio que eu tenho essa preocupação, não sou maluco. Mas a minha maior preocupação naquele momento, primeiro, é a Larissa se divertir, não é a Anitta. E a Larissa se sente no mesmo ambiente que aquela pessoa que é vista como anônima pelos outros. E a pessoa que é anônima, no início, quando chega e dá um baque, caraca, eu tô vendo a Anitta ali, meu irmão. Caralho, daqui a pouco ela pensa, eu estou no mesmo lugar que a Anitta. Isso vira um status pra ela, mas que no final, quando ela começa a se divertir, que tá entre a gente, tá entre os amigos, ela se sente à vontade do lado da Anitta. Ou seja, ela se sente tão à vontade como a Anitta se sente do lado dela. Porque a Anitta tá como Larissa com a Anônima, e a Anônima tá com a Anitta. E tá tudo bem. Então tá explicado porque eu fazia essas coisas na vitrine. A culpa é do Biel. Mas é verdade. Aí, Mas é isso. Mas é, a você- culpa é Mas do é, Biel. Ó, o que a gente mais ouvia Eu não quero a Gabi Prado, eu quero a Gabriele, pô. Se tu fez merda, aconteceu, caralho. O que a gente porra. mais ouvia desde a 021 era a famosa piadinha que tinha Loló no ar-condicionado. É, eu ia falar isso, mas eu não sabia. Se Você acabou podia de ir pra esse entender lado. agora É. a técnica do tal Loló no ar-condicionado. Eu Na posso verdade, explicar essa técnica depois, que é na boa. verdade, o Loló no ar-condicionado, gente, é só um ambiente onde a gente, por experiência, consegue deixar o convidado tão à vontade que ele se sente na casa dele. Quais foram as resenhas mais loucas que você já fez na sua vida? Foi em casa. Porque em casa tu tá ali, tá seguro, tá protegido, tá à vontade, só tem amigo, não tem... Então você tá livre. Você entende que a busca não é na noite, não é na festa, não é na bananinha. É no compartilhamento, é na conexão das pessoas. As pessoas felizes, fazendo amizade, se divertindo. São outros valores. Depois vem a bananinha, vem o DJ, vem a música. E essas coisas, desses valores que a gente já nasce com eles, né, que são essenciais para a vida, as pessoas não conseguem alcançar.
E é um grande segredo que a gente tem. Tu quer falar alguma coisa? Não. Eu queria voltar É porque estão perguntando se o Novinho e o Brás saíram também. Saíram Sim, também. Sim. Eu queria voltar nesse lance dos valores, porque não são valores apenas para negócio. São valores para a vida. Desculpa, saíram porque eles quiseram sair. Sim. Não foi a gente que pediu para sair, nada disso. Eles não se sentiram à vontade de continuar, até mesmo para questão de ética e tal, e resolveram sair. Sim. E a gente, como a gente falou aqui antes, né? É de dentro para fora. Se a gente tem esses valores, que são valores inegociáveis para nossa vida, a gente leva esses valores, obviamente, para o nosso trabalho, para o nosso negócio. Então, assim, são 3 valores Tem que mais? são... Não, ainda tem. São 3 valores que são muito importantes pra gente. Que é a ética, o networking, que é o relacionamento, e a entrega daquilo que a gente faz. A nossa querida, que eu espero que esteja assistindo a gente, Cláudia Pimentel, que é a nossa querida... Ela falou que vai... Ela falou pra mim que talvez assistir? pudesse assistir. Ela postou esses dias, semana passada, eu acho, uma definição... Gente, pra quem... Cláudia Pimentel é a nossa psicóloga. Sim. A gente tem a mesma psicóloga. Que discrepância, hein, Cláudia? Sucesso, hein, amor? Puta que pariu! Não, mas ela é foda. Ela é incrível. Ela é uma Ela é das incrível. melhores pessoas que eu já conheci no mundo. Eu assim. não tenho dúvida, né? Ela é muito, muito incrível. E aí, E continua. ela postou esses dias, semana passada, eu acho, uma definição sobre ética. Ética, É lindo isso, eu anotei isso. Muito bom. ética é a obediência àquilo que não é obrigatório. Faz sentido. Então, quando você obedece algo que não é obrigatório obedecer, por respeito, por ética, por justiça, você ganha credibilidade, você ganha respeito e você ganha acesso aonde você pisar, seja em São Paulo, seja no Rio ou seja no Japão. Essa é a nossa marca registrada. Ética. E a gente fala muito sobre isso, né? Sobre, cara, mas como? A gente até se indigna algumas vezes, porque, cara, como é que a pessoa pode faltar com a ética? Pode... Eu sou muito assim com o Barata. É o Barata, Biel, o que é óbvio pra você não é óbvio pros outros. Para, pô. Segura. E a gente Calma. entendeu que a ética Ele fala a mesma coisa pra mim. não é óbvia. Não é óbvio. óbvio. Porque as pessoas não querem respeitar a ética. Virou diferencial. Isso é loucura pra mim, cara. Eu Não consigo querem. aceitar, então. Elas olham no decreto e vê qual é a lei. Ah, se não tá errado, eu posso fazer. Não existe fair play. E na noite, então, é que não vai ter, né? Então a gente tá meio calejado e preparado. Só que a ética posicionou a dupla para construir todo o relacionamento que a gente tem. Proporcionou a gente o networking que todo mundo tenta fazer e não consegue. E não vai conseguir. Eu posso te falar isso aqui com toda a segurança do mundo. Pode copiar nossa marca, pode copiar nosso posicionamento de marca, mas não consegue copiar nosso resultado. Não vai É copiar. de dentro, entendeu, A cara? gente é especialista. É especialista na construção de valores que a gente tem como ser humano. Então, se você quiser dar o jeitinho, você pode até ficar famoso, você pode até fazer um barulho. Não vai ficar, não vai se manter. A gente já tá aí junto há 14 anos. Há 14 anos. Não chegamos ontem. E nem vamos parar agora. Pelo contrário. Então, assim... Então, eu falei de ética, eu falei de networking. E isso tudo dá a experiência que todo mundo encontra na Viveu. vitrine, encontra na nossa casa, na varanda do Biel, encontra quando tá com a gente. Eu falei isso também Verdade. pro Lucas. É verdade. Eu falei isso pro Lucas. É verdade. Ou seja, é uma parada intangível, entendeu? Você não consegue dizer, pô, por que tá dando certo? Por que tá isso? A pessoa não sabe o que é, mas ela se sente É o loló no confortável, ela se ar-condicionado. sente, na verdade, ela se sente no loló no ar-condicionado. Vai estar com a gente, tu vai se sentir livre. Gente, pra quem não sabe, a história do loló do ar-condicionado é porque Explica, pelo amor de Deus, as senão cancela a pessoas gente. chegam na vitrine, elas realmente se sentem em casa, como se você tivesse com você e seu amigo na sala da sua casa e que você pode falar e fazer o que quiser, que ninguém vai te importunar, ninguém vai te encher um saco. Você pode ser você. Você não precisa ser um padrão que a sociedade impõe. E na vitrine, quando você chega, você tem isso. Aí, quando você faz as coisas que geralmente a sociedade não te deixa fazer e você consegue fazer isso dentro lá da vitrine, você fica... Cara, eu só podia estar drogada. Deve ter Cara, loló no ar-condicionado, porque eu fico muito feliz. Eu Tu tenho falou uma coragem parada de que a gente fazer. falou essa semana.
Eu acho que um dos segredos que a gente tem é a gente dar identidade para cada convidado nosso. Por isso que as pessoas ficam tão atrás da gente para ir nos nossos eventos. Porque lá você é você. Você tem um nome. Você chega lá, você é você. Você tem uma identidade. E agora eu posso falar como cliente. Você não é mais um. Você não é mais um. Então, e eu posso falar como cliente. Tipo, você vai Agora eu vou falar de Biel e Barata, tá? Não vou falar mais sobre vitrine. Mas eu vou, por exemplo, num evento de vocês, eu não falo, nossa, a Anitta tá aqui, nossa, o Thiago Martins, nossa, que não sei o quê, nossa, o fulano. Não, porque é todo mundo igual. Tipo, é todo mundo igual, é todo mundo na mesma vibe, não tem uma confusão. Se tiver uma ou outra, mas que é resolvido rapidamente, é pontual, mega isolado. Então você se sente confortável de ser você, sabe? Eu, por exemplo... E a nossa preocupação tá em vocês serem felizes. Tipo, eu morava em Brasília e eu lembro que eu trabalhava, tipo, de CLT. E eu conhecia a vitrine, eu comprava passagem, meu amor, pra ir na sexta-feira à noite e voltava segunda de manhã, só pra eu estar ali todo domingo na vitrine, porque eu me sentia bem, eu me sentia feliz, eu me sentia acolhida e eu não precisava conhecer ninguém. Eu nem conhecia vocês direito, Posso dar né? só